Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. A palavra viva de hoje, da quarta-feira, dia 16 de novembro. Estamos aí chegando na festa de Cristo Rei. E nós hoje vamos partilhar do evangelho que está em Lucas, do capítulo 19, do versículo de 11 ao 28. Ouviram-no falar que, como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiram de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido na realeza e depois regressar. Chamou 10 de seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos e quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bom, servo bom. Porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: se também tu, governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti. Por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes, ceifa o que não semeastes. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai aos que têm 10 minas. Replicaram: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiserem por rei, trazei-os, massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo do caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa liturgia de hoje, dessa quarta-feira, nós vemos Jesus caminhando rumo a Jerusalém, subindo até Jerusalém. Com ele leva os seus discípulos. E logo, ele consegue fazer com que os discípulos vejam qual é a missão deles. Quando Jesus vai ser entregue para a morte em Jerusalém, eles já pensam, já têm na sua imaginação que o reino já vai vir, que o reino de Deus já vai estar presente assim que Jesus foi entregue. E não é isso que acontece. Jesus diz que não vai ser assim, né? Que ele virá, ele ressuscitará no terceiro dia, depois subirá ao céu e mandará o Espírito Santo Paráclito. Mas o reino de Deus não era da maneira que eles esperavam. Então Jesus fala a eles, diz a eles: vocês têm 10 moedas, 10 minas. A outro diz que tem 5 e a outro 1. O que tem muito, ele investe e dá 10 vezes mais. Ao que tem 5, dá 5 vezes mais. E ao que tem 1 mina, ele não consegue dar os lucros, gerar lucros para Jesus. Quando Jesus conta essa parábola, para que os discípulos vejam aquilo que é a sua missão, aquilo que eles devem fazer quando Jesus morrer, assim como ele já tinha dito antes mesmo de estar subindo a Jerusalém, que ia ser entregue e que eles teriam a missão, Jesus, mais uma vez, fala a cada um deles
que eles terão que dar lucros. E o que é o lucro que Jesus diz nessa parábola? É o lucro da semeação. Jesus ele andou a sua vida pública, onde vemos os 3 anos dela, e foi evangelizando, anunciando o reino de Deus e ensinando aos discípulos a anunciarem também, onde eles faziam curas, faziam milagres, prodígios, em nome de Jesus. Então Jesus ensinava a eles, ali antes da sua morte, antes da sua entrega, que eles deveriam continuar esta missão, de evangelizar, de seguir à frente, dando lucro, gerando lucros para o reino de Deus. Porque eles já sabiam que Jesus ia ser entregue, que eles teriam que continuar, essa missão. Esta anunciação do reino de Deus, ela não poderia parar por ali. Não poderia. Porque justamente o Senhor ia ser entregue e os discípulos iam dar continuidade àquilo que Jesus já tinha iniciado e tinha mostrado a cada um deles. Então Jesus ele vem contar essa parábola. E, de certo modo, nessa parábola nós vemos um pouco de medo. Nós vemos que aquele Senhor que deveria reinar, ele viaja, entrega as minas àqueles que confiou, e ao voltar, eles mesmos já dizem ao Senhor que ele é um homem severo, que colhe onde não planta e ceifa onde não semeastes. E justamente o Senhor é aquele que é justo. Não temos que ter medo, mas temos que amá-lo. Assim como ele entregou esta missão aos discípulos 2000 anos atrás, ele também nos entrega esta missão 2 anos depois, de continuar anunciando, de não parar por ali, de não deixar com que o evangelho morra, de não deixar com que a palavra não chegue até aqueles que precisam ouvi-las, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, Jesus nos dá essa missão nesse dia de hoje, de anunciar a palavra, de dar lucros 10 vezes mais, 5 vezes mais, mas que a nossa intenção para a ajuda no reino de Deus, que a nossa intenção na vida cristã, na vida de fé, seja a evangelização, seja o anúncio do reino de Deus, para que nós possamos assim também nos encontrar com Jesus e, de certo modo, ele nos encontrar com lucros, com obras, com muitas obras, com muitos lucros, 10 vezes mais, 5 vezes mais, mas que nós possamos encontrá-lo um dia na glória e ele também nos cobrar esses lucros, esses bens, essas minas que ele nos deu, que não podemos esconder. Nessa mesma palavra, em outro evangelho, diz dos dons. E na verdade, as minas, os dons, são tudo aquilo que Deus nos dá, aquilo que é bom, aquilo que nós podemos fazer com que as pessoas também vivam, sintam, vejam, ouçam. E muitas das vezes esses dons, essas minas, nós as escondemos, nós deixamos debaixo do travesseiro, nós deixamos elas escondidas. E assim, Jesus nos pede, nesse dia de hoje, para que nós possamos passar elas para frente, possamos anunciar, mostrar, fazer com que as pessoas ouçam, fazer com que as pessoas vejam, fazer com que os nossos dons cheguem até o coração de Jesus, chegue aquilo que Ele nos pede, a anunciar, a mostrar para aquele povo que é preciso sim, que é necessário anunciar o reino de Deus, que é necessário estar ali de prontidão para o Senhor e fazer de tudo para que Jesus seja anunciado, para que todo Jesus possa estar no meio e para que aqueles que não conhecem possam conhecer a Jesus, possa estar ali no meio dele, possa estar no nosso meio assim, com a vivência de um Cristo, como um cristão, como um anunciador da palavra, como aquele que vive a fé da maneira que Jesus a pregou 2000 anos atrás. Que fica essa palavra para nós, anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus, estar juntamente a Ele e anunciar nessa subida a Jerusalém que nós caminhamos também, da nossa morte,
da nossa ressurreição. Já já nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meu irmão, minha irmã, voltamos com o programa Palavra Viva. E ainda no Evangelho de hoje, onde Jesus nos fala do dom, das minas que Ele confia a nós, a cada um de nós, especialmente aqueles que vivem a fé da maneira que Jesus a pregou, da maneira que Jesus quis para cada um de nós. E ainda nesse Evangelho, Jesus diz também que de certa forma, Ele colhe aquilo que não plantou, ceifa onde não semeou. Então, Jesus nos diz a partir dessa palavra que quando Ele subiu a Jerusalém, se entregou, foi morto e ressuscitou, a partir daquele momento, aquilo que Jesus vivia, aquilo que Jesus fazia, está confiado a nós, a cada um de nós. Jesus já tinha sonhado da maneira que você é, do jeito que você é, para que você pudesse anunciar a Ele, conhecê-lo como os discípulos, ao fazer uma trajetória com Jesus até Jerusalém, até a sua entrega, para também conhecer isso, conhecer esse anúncio e viver esse anúncio. Então, você que está aí nesse dia de hoje, e Jesus te chama a anunciar Ele, com os seus dons, da sua maneira, da maneira que Ele te pede, da maneira certamente que Ele coloca no seu coração, com os seus dons, com a tua exclusividade, com aquilo que você tem de melhor. Jesus te chama a fazer com que outras pessoas conheçam a Ele, por meio da palavra, por meio do Evangelho. Mas um testemunho mais do que lido é um testemunho vivido. Se você é um testemunho de Cristo, se você é uma pessoa que vive a fé da maneira correta, que vive assim como Jesus pregou, a sua vida é um testemunho vivo do Evangelho. É um testemunho vivo, onde você pode arrastar multidões, onde você vai levar as pessoas a conhecer o próprio Cristo, por meio de você, da sua vida, da sua vivência na igreja. Então seja um cristão de verdade. Seja aquele que vive a palavra da maneira que Jesus pede. E use de seus dons, daquilo que você tem de melhor, para anunciar o reino. Para anunciar a palavra de Deus. Para levar aqueles que não conhecem a conhecer essa palavra. E a terem uma experiência profunda com Jesus. Profunda. De assim também começar a viver como você. De começar a viver esta palavra. De ter uma vida transformada por meio do Evangelho. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, de certo modo, a nossa vida muda.
Porque nós deixamos as nossas ideias, as ideologias, aquilo que nós vivíamos no mundo, começamos a passar a viver em Cristo. Começamos a viver nele. Passamos de uma vida ruim, de uma vida mais ou menos, para uma vida em Jesus, onde Ele é a nossa maior riqueza. E esses dons, essas minas que Jesus confiou àqueles onde subiam em Jerusalém, onde conta na parábola, Jesus, como diz aqui no Evangelho de Lucas, das minas, dos dons, das moedas, na nossa vida, Ele é essa mina, Ele é essa moeda, Ele é esse dom, onde nós devemos levar aqueles que não conhecem e deixar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos planos, deixar as ideologias que nos fizeram perder aquele que é o mais importante e não conhecer, e muito mais além, deixar de anunciar aquele que é mais importante na nossa vida, o próprio Cristo. Então, a partir do momento que nós mostramos a nossa vida nova, vivida a partir do Evangelho, para aqueles que ainda não conhecem, nós conseguimos levar Jesus até eles. Conseguimos mostrar a nossa vida velha e a nossa vida nova a partir da palavra. Então, neste momento, você que está aí, reze pedindo a Jesus para que, a partir desse Evangelho, você consiga entender a missão que Ele tem para você. Você consiga entender que Ele te quer aqui, como aquele que confia 10, 20, 30, aquele que Ele consegue confiar e acreditar que vai gerar lucros, que vai dar frutos. E aonde você está, meu irmão, minha irmã? Reze pedindo a Jesus para que te mostre, para que faça você ver. Talvez você não tenha visto os seus dons, não tenha percebido as qualidades que você tem, não tenha colocado à mesa, aos pés de Jesus, tudo aquilo que você tem de bom, e fica olhando para os seus defeitos, para os seus pecados. Mas olhe para aquilo que é bom hoje. Olhe para aquilo que vai gerar frutos, que vai fazer com que você chegue até as outras pessoas, anunciando o Cristo, anunciando a verdade, o caminho e a vida, anunciando aquele que te faz uma nova pessoa hoje. Pede a Jesus. Peça a Ele nesse momento que te mostre as suas qualidades, os seus dons, essas minas que Ele confia a você, que Ele nos diz na parábola, e que Ele quer com que você anuncie, com que você não deixe só em você, e não deixe com que morra em você, mas anuncie esses dons. Peça a Jesus que te mostre, peça a Ele a força, a perseverança, peça a Ele a coragem de evangelizar, de levar Ele mesmo às pessoas que você conhece e sabe que necessitam dele. Pessoas que estejam passando por dificuldades, pessoas que estejam passando por depressões, por uma tristeza profunda na alma, onde ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida, o próprio Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Peça a Jesus para ser como os discípulos perseverantes que foram em toda a vida de Jesus, caminharam com Ele rumo a Jerusalém, rumo à sua entrega, mas também rumo à sua ressurreição. Confiantes na palavra de Jesus. Nós sabemos que sim, virá a morte, mas também a ressurreição daquele que perseverou. E assim também, quando Jesus nos encontrar, nos perguntará: qual foi o nosso lucro? Qual foi o lucro que nós produzimos ao longo da nossa vida? Não deixemos que a nossa vida seja uma vida inútil. Passe por passar e vivamos por viver. Mas que possamos dar frutos, deixar rastros de Jesus. Deixar aquilo que Ele nos colocou para viver. E ainda mais, viver e anunciar isto.
Peça a Ele força, sabedoria. Peça ao Espírito Santo que venha em sua mente te dar sabedoria e entendimento, compreensão das coisas que Jesus te pede e dos dons que você tem que você não consegue entender. Talvez dons para você servir na igreja, na pastoral, aonde for. Jesus hoje quer que você entenda que os seus dons podem salvar vidas. A partir da graça dele, a partir do seu querer, pode salvar vidas. Pode fazer com que Jesus encontre a cada um daqueles que estão ainda perdidos, que não encontraram sentido na vida. Peça a Jesus que venha te dar esta perseverança, de não parar em meio ao caminho, mas de ir até o final, de subir a Jerusalém, de ir e entrar em Jerusalém, e assim, ao longo dessa trajetória, anunciar o reino de Deus e produzir frutos, para que nós possamos ser as árvores frutíferas, as árvores que dão bastantes frutos para o reino de Deus, para a vida eterna. E possamos assim, com a nossa vida, com o testemunho que nós temos, com aquilo que Jesus nos dá a viver, nos pede para que vivamos, e a partir do Evangelho, que a nossa vida ela seja uma vida vivida inteiramente para Cristo. E que a partir daí nós possamos anunciar todos os dias, em todos os nossos atos, nas nossas palavras, em tudo aquilo que fizermos, no nosso trabalho, onde nós estudamos, onde nós vamos nos nossos momentos de lazer, que em todo lugar nós possamos anunciar o Cristo, possamos levar Ele a cada uma dessas pessoas que ainda não conheceram. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.